Então, pessoal, observa aí que o Paulo Figueiredo agora, hoje, dia 29 de novembro de 2022, né, no Pânico ao vivo, o Paulo Figueiredo falando sobre a carta que os oficiais da Ativa estão fazendo história aí, dando o seu comunicado ao alto comando, de uma certa maneira fazendo uma pressão. E o Paulo Figueiredo já disse ontem, dia 28, nos Pingos nos Is, que temos aí 3 generais que são traidores da pátria, né, porque estão, de alguma forma, querendo fazer vista grossa para tudo aquilo que nós já sabemos que tem acontecido aí com o nosso processo eleitoral. Então vamos ouvir aí e vamos ver a carta que o Paulo Figueiredo fez a respeito, divulgou agora, né, está divulgando agora ao vivo no Pânico, a respeito dos oficiais da Ativa. Não, eu vou ler a carta. Posso ler a carta? Claro, lógico. Primeira mão. Não li ainda em lugar nenhum. As pessoas estão começando a saber. Essa carta foi solta esta madrugada, exclusivamente em grupos de militares. E eu tô, só que agora a minha informação se tornou pública, Sim. O jornalista reporta, né? Então isso aqui não tem manifestação de opinião, isso aqui é uma reportagem, estou reportando o que está acontecendo. Carta dos oficiais superiores da Ativa ao comandante do Exército Brasileiro. E isso chama atenção, porque ela não é uma carta aberta, não é uma carta à sociedade, ela é uma carta dos oficiais aos seus comandantes, né? Ao comando, como preza a hierarquia militar. E eles dizem aqui, Brasil, 28 de novembro de 2022, ou seja, a carta saiu ontem à noite. Subscrevem esta carta oficiais superiores da Ativa do Exército Brasileiro, que o fazem de livre e espontânea vontade. Como membros do Exército Brasileiro, somos sabedores que o Exército de Caxias é uma instituição permanente e regular, sob a autoridade suprema do Presidente da República e reconhecida por seu sacerdócio, disponibilidade permanente e dedicação exclusiva ao Brasil, na qual repousa a confiança do povo brasileiro. Resolvemos tornar público, com base no inciso 4º do artigo 5º da Constituição Federal, a presente Carta dos Oficiais Superiores do Exército Brasileiro, deixando claro que é o exercício do direito estabelecido no artigo acima mencionado e que será colocado em tópicos para o melhor entendimento. Aí eles abrem uma citação aqui. A farda não abafa o cidadão no peito do soldado. Marechal Manuel Luiz Osório. Ponto 1. Reafirmamos o nosso compromisso inquebrantável com a pátria e com a sociedade brasileira formada por patriotas comprometidos com o bem da nação. 2. Dos participantes com a liberdade e transparência, atualmente tão requeridas pelo povo brasileiro. Não existe instituição ou poder constituído que possam se colocar acima da lei e da ordem democrática. Os 3 poderes precisam ser harmônicos e independentes, conforme prevê a Constituição, tendo em seu sistema de freios e contrapeso o necessário limite para que assim se mantenha. Consideramos importante, portanto, que os poderes e instituições da União assumam seus papéis constitucionais, negrito, previstos em lei e em prol da pacificação política, econômica e social, especialmente para a manutenção da garantia da lei, da ordem e da preservação dos poderes constitucionais, respeitando o Pacto Federativo previsto na regra basilar da Fundação da República Federativa no Brasil. Item 4. Reforçamos a crença em nossa instituição Exército Brasileiro, cuja origem remonta ao sentimento de brasilidade construído a partir da Batalha de Guararapes, 1648, e amalgamado à participação em todos os fatos históricos de relevância da nação. Destacamos, item 5, que os integrantes da Força Terrestre, coesos, motivados e conhecedores da sua história, sempre estarão prontos para cumprir as suas missões constitucionais com base no mais sublime dos juramentos de, abre aspas, dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida. Item 6. Asseveramos que os soldados de Caxias, que se preparam dioturnamente com profissionalismo e abnegação, colocam os objetivos nacionais sempre em primeiro plano, desprezando quaisquer interesses pessoais. E aqui eu acho que isso é uma pancada em certos comandantes carreiristas. Isso já é uma opinião e uma leitura minha. Estamos atentos a tudo o que está acontecendo e que vem provocando insegurança jurídica, claro que isso é o Supremo Tribunal Federal e ao TSE, e instabilidade política e social no país. E isso se refere, provavelmente, às pessoas que estão às portas dos quartéis. Ademais, preocupa-nos a falta de imparcialidade na narrativa dos fatos e na divulgação de dados por parte de diversos veículos de comunicação. Isso é para vocês, coleguinhas, que estão em casa, mais fazendo propaganda política do PT e da ordem do establishment que vocês querem restabelecer do que fazendo jornalismo. Aí eles botam aqui em negrito. Covardia, injustiça e fraqueza são os atributos mais abomináveis para um soldado. Nossa nação, aquela que integra os maiores índices de confiança às Forças Armadas, sabe que seus militares não a abandonarão.
provavelmente sabe que por isso que estão a porta dos quartéis. A relação preliminar dos subscritores dessa carta será elaborada por ordem alfabética, dentro de cada posto, apenas com as primeiras adesões que foram coletadas antes da sua expedição. Que eu falei, antes dessa carta ser expedida, já existia uma lista, que eu não sei quantos tem, pode ter 50, pode ter 100, eu não sei quantos tem. À medida que forem sendo recebidas novas solicitações de adesão, elas serão encaminhadas oportunamente com o nosso mais alto apreço e respeito, oficiais da ativa do Exército Brasileiro. E aí, neste momento, eu tinha falado de 177, enquanto a gente está falando aqui já está com 189, e isso está acontecendo. Reparem, não tem nada de golpista nessa carta. Isso é uma carta manifestando o restabelecimento da lei e da ordem. Não tem conteúdo político, não fala de Lula, não fala de fraude em eleições, não nada. Exorta as instituições a tomarem os seus caminhos. Só que isso é tão inédito que já tem gente, e eu já recebi um informe aqui, já tem gente, agora tem mais um general para ficar famoso, General Soares, comandante militar do Sul. Acrescentamos eles à lista de generais famosos. Está na hora do Brasil conhecer quem são seus generais. O comandante militar do Sul teria, e ele pode negar, por favor, comando militar do Sul negue, se for falso, eu só recebi isso de militares, dizendo o seguinte: senhores, bom dia. Alertem aos seus subordinados que a adesão a esse tipo de iniciativa é inconcebível. Eventuais adesões de militares da ativa serão tratadas no âmbito do CMS, na forma da lei, sem contemporizações. Bravo, general. Tchutchuca com alguns, mas tigrão com outros, né? Parabéns. Eu quero ver se ele vai ser tigrão na hora de fazer cumprir o seu juramento à pátria. Que é isso que está dizendo aqui. Porque mesmo com essa ameaça e com ameaças de outros bravos generais que preferem aterrorizar os seus comandados a tomarem uma atitude para cima, apesar disso, o número de assinaturas da carta não para de crescer. Né? E isso, Emílio, demais aqui, isso reflete a realidade do Exército. As pessoas pensam assim, só tem vendido no Exército, só tem carreirista. Só tem patriota. Não, tem carreirista, tem patriota. Tem gente mais corajosa que está disposta a morrer mesmo. E tem gente que fala assim, não, é melhor. Isso acontece, tem em todos os lugares. Já tinha, meu avô contava em 64, eu me lembro muito do meu avô sentado à mesa, assim, de lanche, assim, da gente, e ele pegava o pão, tirava o miolo, eu me lembro muito disso, e ele ficava brincando com o miolo, assim, do pão fazendo as bolinhas, e ele ficava falando assim, não, em 64 foram os coronéis que empurraram os comandantes. E eu não estou dizendo que a gente vive um novo 64, eu só estou fazendo uma analogia aqui. Eu falava que foram os coronéis que empurravam os comandantes. E ele falava, e a gente olhava para o lado e falava assim, e fulano? Não, fulano não dá para contar. E Beltrano? Não, Beltrano era nosso, mas agora já não é mais. Então, não é uma coisa nova. Claro que houve uma deterioração da qualidade dos homens que estão lá agora, mas não é uma coisa nova. É uma coisa antiga, uma coisa que já se repete, a natureza humana se repete. Né? Eu sempre digo, e repeti ontem, eu sempre cito o Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar um e há de desprezar o outro. Então, esses comandantes do exército têm que decidir. Eles servem ao Brasil, ao povo brasileiro, ou servem ao establishment brasileiro? Mas você não acha que a saída disso aí vai ser política mesmo, ô Paulo? Eu acho que vai ser política essa saída, não tem outra maneira. Emílio, as pessoas às vezes falam assim, isso não adianta, o que isso vai causar? Eu não vejo nunca a história se movimentar de forma linear. Ação tal causa consequência tal. Geralmente as forças da história, elas agem de forma muito dispersas. Uma coisa aqui tem um efeito que a gente não esperava, aí vem uma outra pressão daqui, aí vem uma outra pressão daqui, e a sociedade vai formando um consenso em uma determinada direção. Eu espero que a saída seja política. Eu tendo nessa carta uma exortação para que a saída da política aconteça, mas eu, Paulo, não vejo mais, desde o momento em que o Alexandre de Moraes rejeitou, da forma que rejeitou, um pedido legítimo, embasado, técnico, feito ao tribunal, e rejeitou ameaçando, rejeitou cuspindo na cara, desde que ele não respondeu às indagações feitas pelos militares em relação ao sistema eleitoral brasileiro, eu não vejo mais saída institucional para o Brasil. Sim. O que, para mim, pessoalmente, Paulo, é uma desgraça. Você para pensar ali. O meu bisavô, general Euclides, foi perseguido pela ditadura Vargas. O filho dele, o João Figueiredo, meu avô, né, filho de alguém que foi perseguido por uma ditadura, foi o cara que reestabeleceu a democracia plena e o governo de volta aos civis no Brasil. Ele falou desde o discurso de posse até o discurso que ele nunca fez, mas que existe o registro histórico de transmissão de posse por Tancredo, que não aconteceu. Ele dizia, o futuro do Brasil só é uma democracia liberal como os países desenvolvidos.
E, no entanto, hoje, eu vejo com tristeza que a população olha esse legado que foi construído a duras penas com o sangue da minha família e fala assim, não deu certo. E pede socorro aos militares. E eu não estou fazendo juízo de valor aqui. Agora, o que eu posso dizer é um movimento de baixo para cima. Sim. É um movimento do povo, que é visto pelas tropas, que é visto pelos comandantes, que está sendo levado agora, né, só agora, aos maiores comandantes. E, no entanto, eu não tenho visto, e aqui não é exatamente uma crítica, mas apenas uma constatação, que o comandante em chefe, que é o presidente da República, está desaparecido. Tá sumido, né? Desapareceu. É. Desapareceu. Eu estou falando isso, pode ser uma estratégia, Mas pode ser que ele não queira se meter com isso. Eu não acho que seja melhor. Mas eu acho também, mas eu acho isso também errado do Bolsonaro sumir nessa hora. Eu também acho. Sim. Eu também acho. Não é? Porque se o Brasil acima de tudo, não é o Brasil acima de tudo? Acho que nesse Exato. momento... Cara, não, estou de acordo. Se você tivesse pressão dos dois lados, de cima e de baixo, as coisas aconteceriam de forma melhor. Mas eu não tenho todos os elementos que o presidente tem e eu tenho que conhecer. O presidente Bolsonaro aguentou muita coisa pelo Brasil. Então, talvez ele tenha os motivos dele. Faz muito tempo que eu não falo com o presidente. Então, assim, talvez ele tenha os motivos. Eu e ninguém. Tá? Eu acho que o Bolsonaro vai ser preso. Você acha? Eu também acho. Eu também acho. 2 de janeiro. Se nada, ele vai ser preso. Vários de nós seremos presos. Eu não serei porque eu tô aqui, mas... Você tá tranquilo aí. Ô, Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. Você vai mandar cigarro pra mim. Eu preciso já virar aqui. Poxa. Pô, Paulo, obrigado aí pela sua participação. A gente também tá aqui com o Fernão, que é seu companheiro lá no Pingos, que é esse programa de muito sucesso aqui da Jovem Pan. Peço continência pro Fernando. O Fernão é craque, manda muito bem. Aqui a gente vai conversar com ele e daqui a pouquinho a gente vai bater esse papo com ele. Eu vou fazer agora, meu querido. É isso?